Estamos de volta e agora vamos para a parte 2, ou bloco 2, como você desejar chamar, do nosso bate-papo aqui sobre nomofobia, esse transtorno que tem afetado a maioria das pessoas na atualidade, sem importar com a idade. E se você está aqui com a gente é porque você já acompanhou-nos na primeira discussão, na nossa primeira reflexão aqui. E nesse momento nós vamos trazer a parte ainda mais prazerosa da nossa discussão, que são as estratégias de enfrentamento e a forma como nós acolheremos alguém ou até mesmo a si, como a gente pode ajudar a resolver esse problema aí da nomofobia. E se você já está aqui, mas não me viu apresentar a psicóloga que está aqui com a gente, que é a Isabela Guimarães, que eu acho que apresentei ela como Daniela. Não se preocupa não, porque eu posso confundir mais vezes o nome dela, mas é Isabela. Isso, né? Isso. Acertei! A Isabela está aqui com a gente, ela é psicóloga e tem grande contribuição para nossa revistinha aqui, nosso material. E ela que também tem aí uma carreira que tem ajudado muitas pessoas nesta área. A gente está conversando sobre esse tema e ela está trazendo luz aquilo que a gente não imaginava que tinha e coisas aqui que eu descobri que eu fiquei assim, nossa, eu não imaginava que isso estava relacionado ao bonitinho aqui que está na minha mão e que pode estar relacionado aí com o que está aí na sua mão também. O acesso é maravilhoso, mas a gente viu que também pode ser extremamente prejudicial e a gente vai agora descobrir quais são as estratégias para enfrentarmos essa dependência, esse vício do uso excessivo do celular. E aí? Isso aí, né? Para ficar mais fácil, né? Vamos chamar de Isa primeiro, para não correr risco de trocar. Isa ou Dani. Não, para mim, Isa e Dani é quase a mesma coisa se eu falar Dani no esquema. Mas vamos lá, Mas Isa. tá ótimo. Se eu falar Dani, a propósito, se eu falar Dani, você fala assim, Isa, tá? Eu já tô dando autorização para ela. A gente vai fazer esse combinado, mas tá ótimo, Raquel. Eu acho que a gente pode ir pelo simples nas estratégias. Eu acho que esse é o segredo. Muitas vezes é difícil sair de um quadro porque nós vamos, às vezes, por um caminho que é difícil mesmo, né? Com estratégias que poderiam ser mais simples. Então, por exemplo, criar zonas livres de celular na casa pode ser uma forma de te auxiliar a vencer a nomofobia. E como fazer isso, né? O que é essas zonas livres de celular? O nome é bonito, mas a prática é simples. Vamos lá. É simples, muito simples. É pensar em ambientes da casa onde você gostaria que o celular não fizesse parte. Por exemplo, na hora do almoço, sentados à mesa, as famílias que têm essa prática, não pode celular. Vamos evitar, na hora da refeição, do almoço, não pode celular em cima da mesa. Uma regrinha. Uma regrinha, aquela zona é zona livre, né? Não existem zonas livres de pessoas que não podem fumar dentro daquele ambiente porque é proibido. Então, é como se fosse esse pensamento. Ali, na hora do almoço, sentado à mesa, ninguém vai mexer no celular, né? Ah, mas é trabalho. O trabalho também tem horário de almoço, né? 1, 2 horinhas, 30 minutinhos, até 15 que você tira para sentar à mesa, realmente apreciar ali a comida que você está comendo, ver, né, o que você está comendo, sentir o gosto. Então, no momento da refeição do almoço, uma zona livre. Eu não vou usar a tela, vou deixar ali num cantinho. Quando eu terminar, tudo bem, já terminamos a refeição, levantamos. Então, é uma zona livre. O quarto, por exemplo, tenho tido dificuldades, fico no celular, quando vejo é 2, 3 horas da manhã e eu tô ali rolando o feed, né? Então, o celular fica mais longe da cama, né? Põe na cabeceira, na mesa, ou deixa, né, num outro cômodo, se possível, dentro do que for a sua realidade. Para quê? Para ajudar, né, a si mesmo a entender que aquele ambiente ali é um ambiente onde o celular não vai entrar.
Então, são essas zonas, são esses pequenos combinados que a gente faz. Banheiro. Banheiro, principalmente, não só pela questão de ficar ali na tela, né? Mas também por uma questão de saúde, de saneamento, né? O Bactérias e banheiro tudo cheio mais. ali de coliformes fecais, né? Então, acaba passando para o celular, a gente pega o celular, a mão cheia de bactérias, come uma Aí pega alguma coisa, coisa. né? Então, às vezes, as pessoas estão ficando tão doentes ali, mas é por causa da quantidade de bactérias que nós temos aqui nos nossos amigos, né? Aham. Então, outra dica, né? Limpem os seus aparelhos com frequência, né? Isso pode ajudar também. Um adendo aqui, né? Uma dica extra. Então, o banheiro, uma zona livre, a mesa, saiu com a família, né? Que nós falamos, né, no primeiro bloco. Eu saí com os meus filhos, saí com os meus amigos. Então, é uma zona livre, é um momento onde eu vou construir aquela relação, né? Também timers, né? Que a gente pode colocar no celular, é uma ferramenta que tem ali. Então, eu posso configurar o meu aparelho para, por dia, eu ter tantos minutos disponíveis para mexer naqueles aplicativos. Então, por exemplo, se no meu caso é o Instagram, que me toma, né, tanto tempo, então eu aciono um timer que eu vou ter 30 minutos por dia, durante as 24 horas, para mexer naquele aplicativo. Passou-se os 30 minutos, o próprio smartphone vai bloquear o acesso, porque é o timer que você colocou. Então, né, você vai aprender a gerenciar aqueles seus 30 minutos de acesso ali, seja o jogo, seja a rede social, seja até o site de compras que nós falamos, né? Então, pensando na sua realidade, quais zonas, né, você pode, então, colocar aí na sua casa que vão ser livres de celular, né? Quais lugares você gostaria de ir, em que você gostaria de deixar o celular longe e trabalhando aí, né, consigo mesma, que é importante, né, sermos fiéis, então, aos nossos combinados, tanto com os nossos filhos, com as pessoas que estão conosco, como principalmente com a gente mesma. Para uma pessoa que está extremamente viciada, seria interessante começar com uma zona livre e aos Sim. poucos aumentando isso do que, por exemplo, nossa, porque a Isa falou para mim que o banheiro, o quarto, a mesa são importantes, então, nossa, eu preciso disso na minha vida, eu vou tirar. Mas é uma pessoa extremamente viciada, então ela vai acabar se frustrando porque é muito provável que ela não vai conseguir todo esse Vai tempo. acabar Então, se se sobrecarregando, né? sobrecarregando, exatamente, então ela pode começar um de cada vez. Sim, né? Tudo isso pensando, respeitando o seu tempo, entendendo também, né? Que foi o que a gente falou. Primeiro a gente precisa fazer um panorama, né? Quanto tempo eu tenho gasto de fato? Onde eu tenho gastado mais do meu tempo? Como eu me sinto, né, nesses momentos? É ansioso? Eu fico mais tenso ainda do que eu já estava? E é importante respeitar o meu tempo também para conseguir gradualmente, né, diminuindo esse tempo de acesso. Realmente, se eu já começar, né, querendo mudar tudo, pode ser que não seja um hábito que eu comece por alguns dias e logo já não consigo, né, levar mais por causa daquela meio que quando a pessoa fica sem, né, essa abstinência, né, Dependência. a abstinência de ficar sem, né, pode também vir por ficar sem o aparelho. Então, vamos respeitando o tempo. Em casos mais graves, aonde o quadro já está severo, nós precisamos pensar também que às vezes é necessário uma avaliação profissional. Em alguns casos é necessário a pessoa passar por um psicólogo, né, passar por um psiquiatra, rever, né. Para algumas pessoas apenas a psicoterapia auxilia, mas para algumas pessoas que estão num quadro mais intenso de dependência, pode ser necessário o uso de medicamentos. Porque isso gera uma ansiedade muito grande e a ansiedade, ela quando é excessiva, ela traz reações físicas, né? Se torna ali algo patológico, trazendo algo que você não imagina nem que é ansiedade, né? Então você sente ali alguns sintomas que você acha que, eu tô com isso, será que eu tô com a doença? É a ansiedade por conta dessa abstinência. Então, é importante que nesses quadros se busque um outro profissional também para acompanhar. Sim, é muito importante a rede de apoio nesse momento, né? De nós
acolhermos a pessoa que está passando por um quadro, né? Seja pelo extremo de ficar ansioso, né, por estar passando por esse processo de abstinência das telas, mas também a gente tem aquele outro quadro, a pessoa ficar mais deprimida, introspectiva, né? Se fechar ainda mais, né? Porque agora está sem o acesso. Então, é um momento de vulnerabilidade, um momento que precisa de acolhimento, de nós entendermos que sim, é um medo real, é uma angústia real, a pessoa precisa, né, de suporte naquele momento, precisa se sentir segura para tomar essa decisão de opa, não está legal a minha situação, eu preciso buscar um auxílio nesse momento. Sozinha eu não dou conta, eu preciso passar por um profissional. Então nós sabemos que tudo isso exige, né, uma rede segura de apoio. Então, escutar sem julgar, né? Às vezes nós escutamos, mas também, né, se você não fizesse isso, se você não fosse aquilo, e acaba a pessoa se fechando mais. E às vezes nós perdemos a oportunidade, né, de ajudá-lo naquele momento, por sermos, né, precipitados no nosso julgamento. O julgamento ele não produz aquela primeiro insight da cura, que é o reconhecimento da doença. Então, Sim. Quando você julga, a pessoa já se sente atacada. E agora, quando você acolhe, você fala assim, olha, eu nem imagino o que você está passando, mas talvez você sinta que você quer viver algo mais, algo novo, algo diferente. E eu estou aqui para te apoiar. O que você acha de a gente pensar em buscar um profissional, buscar alguém que possa, né, nos ajudar? Eu estou junto com você. Sim. E acolher assim, nesse ambiente onde a pessoa possa refletir e falar assim, nossa, realmente eu estou deixando de viver. Eu não saio mais com a minha família, ou eu não tenho mais amigos. Quem são meus amigos? Com quem de fato eu me relaciono? O que eu faço? Quando eu saio eu nem sei. E aí, assim, quando você tem essa dependência, né, a nomofobia, ela pode gerar outras fobias, que é do social, né, de estar com pessoas, de eu não saber fazer algo, resolver um problema, né, eu não sei, e agora? Eu me sinto incapaz. E aí vem a autoestima baixa, depressão e todas as outras coisas, porque que outras pessoas conseguem, eu não consigo. Eu não me vejo, eu não falo, não consigo falar. Eu não consigo resolver um problema. Eu não consigo ir atrás dos meus sonhos. Nem dos meus direitos, mas dos meus sonhos. Mas, para além disso, quais são os meus sonhos? Sim, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, a pessoa se perde, literalmente. Sim. E falando dos nossos pequenos, né, já que a gente está falando de estratégias de acolhimento, nossos pequenos, né, que estão aí passando por esse momento de dependência das telas também, como acolher eles, né? Porque se um adulto precisa de um suporte, de uma rede de apoio, mas ele é um adulto, então ele tem ali as mínimas condições de percepção, de autorreflexão, de reconhecimento, por mais superficiais que sejam, ainda, né, ele consegue verbalizar o que sente dentro do possível, né? Mas e a criança? E a criança que ainda é difícil até identificar, por exemplo, onde dói quando está doendo a barriguinha ou quando o dente está doendo. Então, nós estamos falando de uma criança que não tem um repertório verbal, emocional, cognitivo para identificar que está dependente de algo. E aí, como ajudar, né? Como auxiliar? Então, aí a gente precisa de quem, né? Do apoio dos pais, do responsável, do cuidador dessa criança, né? Da figura de referência. E é preciso paciência, porque a criança, né? Ela ainda está em formação, então ela pode ter crises de choro, pode dormir mal à noite, pode vir aí as famosas pirraças, né? Até que, de fato, a criança consiga achar prazer e alegria no brincar novamente, né? Mas também estar junto no brincar, no Sim. ajudar a criar, porque
o que a gente percebe é que uma criança que ela está imersa nas telas, ela não tem criatividade. E a criança, ela precisa passar pelo ciclo do ócio, ela precisa ter aquele momento do ócio para ela ter criatividade. Mas hoje em dia o ócio são as telas, né? Vai direto, não tem nada para fazer. Opa, e nunca tem nada para fazer, tá? E nem vai encontrar nada para fazer. Por quê? Porque já não tem mais criatividade. Sim. Então assim, mas eu não tenho nada para fazer, mas eu tô... E a criança vai insistir, você vai ser tendente a permitir, mas a criança precisa passar pelo ócio, ela precisa criar, ela precisa encontrar algo, ela precisa buscar, imaginar. E é isso que vai fazer ela sonhar, a crescer, a descobrir A ter coisas. perspectiva. Exatamente. Nós precisamos ter tédio, né? Todo mundo precisa. Nós precisamos... Nossa, não tem nada para fazer. Que bom que não tem nada para fazer. Hoje em dia, se falar não tem nada para fazer, é um sofrimento. A gente precisa preencher aquele espaço, não tem aquele tempo para... Poxa vida, deixa eu parar para avaliar minha vida, deixa eu parar para refletir como estão as minhas Até para relações. se sentir. Deixa eu parar para sentir essa tristeza ou essa alegria, parar para sentir algo que está aqui, né, pulsando dentro de mim. Então, até os momentos prazerosos se tornam curtos porque a gente quer sempre continuar, a gente quer... Acabei de chegar de uma viagem, já estou planejando a próxima, né? Comprei uma roupa hoje, já estou pensando, nossa, nem usei, mas já quero. Já estou sempre querendo mais. Então a gente precisa entender que a criança, como qualquer outro, nós precisamos de conexão, né? Precisamos estar conectados para além da conexão virtual, dessa conexão real comigo mesmo, principalmente, né? O que eu gosto? Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas quando chegam no consultório, qual que é a sua comida favorita? Algumas pessoas não sabem. Qual que é a sua cor favorita? Quais lugares você gosta de ir? Porque nem percebe o que come, simplesmente. Sim. Não vai a lugares, não pensam, né, em lugares. A gente viajou recentemente com as crianças, foram 12 horas de viagem para ir, 12 para voltar. E nós não permitimos o uso de telas, né, dentro do carro. Ai, que tédio, não tem nada para fazer. Dorme. Não estou com sono. Olha a beleza do que está aí fora. Olha que coisa maravilhosa. Olha essas árvores, olha esse cerrado, olha essa reta, o rio e tantas coisas boas que a gente pode admirar, né, e perceber o caminho. A ideia é que nós percebamos o nosso trilhar, né, o nosso caminhar, a nossa jornada. Nós estamos passando pela vida sem viver a vida. Sim. Precisamos olhar uns para os outros sem esse olhar de julgamento, sem esse lugar de condenação. Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje pode ser você que está, né, aí com a nomofobia, amanhã pode ser eu, pode ser alguém próximo de nós, e aí? Né? Então, o acolhimento, o reconhecimento, os passos a serem dados são muito importantes, né? Como eu disse, não tem idade para a nomofobia, os adolescentes. O adolescente em si já precisa a gente ter todo um cuidado para se aproximar, né? Ele está passando por uma fase onde os hormônios estão aí, né, em festa, tudo está mudando, o corpo está mudando, os amigos estão mudando também. Cada vez, né, as responsabilidades aumentam. Eles tendem já a se fechar naturalmente nessa fase. Então, as acusações, né, às vezes até momentos de envergonhá-los, né? Olha que bullying, né? O bullying, né? O cyberbullying, que é o bullying virtual, né? Às vezes o adolescente está fechado, não se abre, mas está acontecendo o bullying lá online, né? O cyberbullying está acontecendo, ele está sendo vítima e ninguém está vendo. Fora os acessos que eles, estamos falando de adolescente, mas também criança, adultos, que eles têm facinho que vicia, além do vício em redes sociais, mas os acessos inapropriados que é fácil e que vicia, né? Jogos, pornografias,
as redes sociais, as próprias, a gente está falando das redes sociais, mas quantas pessoas são viciadas em pornografias? E isso está destruindo a sua vida, destrói relacionamento, destrói tudo. Destrói tudo. Então, além do uso excessivo, ainda tem o conteúdo. Ainda tem o conteúdo. Que tipo de conteúdo meus filhos estão acessando? Sim. Qual foi a última vez que eu vi que os meus filhos estavam tendo acesso? Qual foi a última vez que eu conheci um amigo do meu filho? Muitas crianças, adolescentes, os amigos são todos virtuais. Não tem mais aquela coisa, vem aqui em casa, vamos conhecer, vamos todo mundo sair. Muitas vezes não, todos os amigos são ali. Ninguém sabe quem está do outro lado. Né? Tem uma voz ali, uma imagem, uma foto. Quando se tem a foto, né, também às vezes não tem. E aí? Né? Qual foi a última vez que você... Filho, o que você está vendo? Que você, né, sem ser evasivo, claro, né, mas teve uma relação que o filho tivesse segurança para também colocar o que ele tem acessado, os conteúdos, né, como você muito bem disse, que ele tem acessado. Então a gente precisa manter um relacionamento, manter uma comunicação com essas crianças, com esses adolescentes, com o casal, né, com a família, com todos os membros da família. A gente precisa ter um relacionamento de confiança, porque talvez você não esteja permitindo que seu filho tenha acesso. Talvez isso você controle, mas você não controla o que os colegas acessam e que fala para ele. E se você não mantém um relacionamento, ele vai ficar curioso e vai aproveitar uma oportunidade para acessar. Vai assim, peraí, mas eu nunca vi isso. E meu coleguinha está falando para eu pesquisar isso, então eu vou pesquisar. E isso entra em outro problema. Então, se você está pensando assim, não, eu estou protegido, porque meus filhos não têm acesso. Cuidado, os coleguinhas têm acesso. Então, manter esse relacionamento de confiança, onde seu filho, seu cônjuge pode conversar, pode falar sobre seus problemas, pode falar sobre suas dúvidas. Isso é importante para você também prevenir e acolher no momento desse. Sim. E a gente não pode esquecer dos nossos idosos também, né? Eles também podem ser vítimas da nomofobia, né? E no caso deles, é uma nomofobia que coloca eles em risco muitas vezes, né? A maior porcentagem de vítimas de golpe hoje em dia virtual são os idosos. Às vezes por não terem ali o auxílio, ou por quererem, né, também pertencer ao grupo, acompanharem aí a tecnologia, verem os netos, terem, né, a comunicação, acabam sendo vítimas, né, e acabam tendo grandes prejuízos. Então, nós também precisamos, né, ter esse cuidado também com a terceira idade, de orientá-los, de ensiná-los, de forma que eles possam fazer parte de uma forma saudável também. Não só as crianças, mas todo mundo que tem acesso. A gente repensar esse uso coletivo, né? O individual, importantíssimo. Vamos refletir sobre o coletivo, vamos dialogar, criar relações, rodas de conversa. Né? Essa revista não precisa ficar só para você, né? Pode ser um momento em que você reúne as pessoas da sua casa. Vamos ler o conteúdo, vamos ver aqui as estratégias, vamos pensar como a gente pode criar juntos, né, essa zona sem celular, como a gente pode criar espaços de conexão real entre nós. E se alguém estiver precisando de ajuda, você pode, através desse QR Code que acessou a gente aqui, olhar a página aqui, dar uma vasculhada aqui, que você também pode pedir ajuda através dessa página. Então, se você está precisando, se tem alguém a quem você queira indicar, dê a revistinha, dê esse folhetim, esse conteúdo para a pessoa e fala assim, olha, você pode pedir ajuda. Temos profissionais disponíveis que estão prontos a ajudar a você, a sua família, seus amigos, a quem precisar, tá bom?
Que bate-papo gostoso, Isabela. Foi muito bom a gente estar junto aqui. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra, né, um incentivo, uma reflexão aqui para quem está assistindo aqui com a gente. Sim, né? Eu também agradeço a oportunidade, o convite. Muito feliz desses espaços onde a gente pode falar de saúde mental, falar sobre as nossas crianças, família, sobre os idosos e repensar algumas práticas que não têm sido legais, que podem melhorar, né? Que podem ser saudáveis. Então, eu gostaria que essa revista fosse só um início, né? O primeiro passo aí que você vai dar para conseguir, para começar a construir hábitos saudáveis, começar a ter relações reais, não só com a sua família, mas em todos os espaços que você ocupa, né? Se sinta à vontade para deixar, né, uma mensagem para nós nos comentários de como foi a leitura, de como você se sentiu, se você já sentiu, né, uma melhora aí no quadro com as nossas dicas aqui. Mas você não está sozinho nessa luta, né? Nós estamos aqui para te ajudar através desse conteúdo e também através do link, né, com os profissionais que estão aí. Essa não é uma luta que você vai precisar lutar sozinho. Esperamos que você possa se sentir acolhido, possa se sentir abraçado por nós, mesmo aí do outro lado da tela, e que cada vez mais a gente possa construir juntos um diálogo saudável para cada vez sermos melhores. Que legal, muito obrigada, Isa. Foi maravilhosa a nossa conversa, nosso bate-papo trouxe sim, bastante ensinamento, trouxe bastante reflexão. E eu sou muito grata a Deus por você ter disponibilizado do seu tempo para trazer esse conteúdo aqui para gente. Grata a você que esteve aqui com a gente até aqui. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, como a Isa falou aqui com a gente. E se pudermos ajudar mais, estamos à disposição. A gente fica por aqui, mas podemos nos encontrar por aí. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.